Comemora, nação rubro-negra, porque o Flamengo é campeão brasileiro. Chegando com tudo, nação, chegando com tudo, para trazer mais um corte para vocês, logicamente de comemoração de mais um título do nosso Flamengo. O Flamengo que conquista mais um campeonato e simplesmente é campeão brasileiro, meus amigos. O Flamengo que já tinha conquistado o tetracampeonato da Libertadores da América, agora também conquista, o Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos aqui acompanhar, o que a imprensa esportiva está falando sobre esse título do Flamengo. Inclusive, o José Botto já falou aí, vai falar na entrevista sobre o planejamento do Flamengo para 2026. E os cofres serão abertos, meus amigos, e o Flamengo virá ainda mais forte para 2026. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e vem comigo e simbora pro vídeo. E do Alex. Venham, meus amigos. Olha, estamos aqui com quem define contratações, renovações. O Léo Pereira estava aqui agora há pouco, falou, o pessoal tem que soltar o escorpião. E aí eu queria saber, Boto, como é que está esse escorpião? Se ele vai sair, se ele não vai sair? Como que estão esses papos de renovações? O que o Flamengo planeja já para manter um 2026, como foi 2025, cheio de títulos? Já estão a pôr alguma pressão, hein? A fazer um... Não fui eu, foi o Léo que estava aqui. Não, de ser um 26 igual ao 25. Mas isso sempre é Flamengo, né? Mas o planejamento já está feito há algum tempo, era só uma questão agora de timings, e os timings vamos ser nós a definir, e não a imprensa, não a torcida, somos nós que definimos, mas o planejamento está mais que feito, e é só agora começar a pô-lo em prática, porque agora vamos ter um pouquinho mais de tempo para fazer. Ô Boto, o que mais te trouxe, de repente, uma experiência de dificuldade? Não, porque a experiência você tem, ela é vasta. De estar no Brasil e no Flamengo, de dificuldade, você falar, poxa vida, lógico que no final do ano você chega melhor, mas que você fala, agora, aqui eu já tenho todos os passos para dar. O que foi mais difícil para você? O mais difícil, e eu penso que vai continuar sempre, principalmente para um europeu, é que a emotividade com que vocês vivem o futebol, vocês, todos os brasileiros em geral, que é muito boa, muitas vezes também interfere naquilo que é a gestão de um clube. E tentar separar essa emotividade, não deixar que essa emotividade entre dentro da gestão de um clube, é a coisa mais difícil. Esse ano teve até um episódio que acabou ficando complicado, que precisou ser... Precisou que o próprio Felipe Luiz lidasse com isso, com relação ao Pedro, e acho que é uma das questões que a torcida muitas vezes questionou, bom, o Pedro vai ficar, não vai ficar? Como que a diretoria do Flamengo lida com essas situações, especialmente numa torcida que vai pressionar sempre por mais contratações e também por manter ídolos, como é o caso do Pedro. Também dar aqui um recado, gostava de dar um recado não é um recado de criticar, não, um recado. Para a torcida também confiar um pouco em nós, no trabalho que nós fazemos, não entrar em ansiedade, muitas vezes ansiedade provocada externamente à torcida, por vocês, imprensa, por muita gente à volta, e confiarem um pouco no nosso trabalho. Nós sabemos o que queremos, como fizemos no mercado do meio do ano, sabemos o que queremos, mas não nos vamos precipitar ou fazer as coisas só para manter a torcida contente. Vamos fazê-las e pagando aquilo que nós queremos pagar e não pagando mais só para satisfazer a torcida. Eu lembro-me quando cheguei, disse uma coisa que foi que eu quero a torcida contente em dezembro e não em janeiro. E está contente, não é? Confiem um pouco em nós. O estúdio vai fazer uma pergunta. Boto, boa noite, é o Felipe Diniz aqui. Eu sei que você e o Felipe estão muito em sintonia aí, né? O Felipe Luiz é um cara com você conversa muito, vocês são parceiros aí nessa vida de Flamengo. E sei que você também já disse mundo afora o quanto o Felipe é preparado para dirigir um time europeu. Ele nunca negou que tem essa vontade de um dia dirigir um grande clube na Europa.
Vocês conversam de quando pode ser esse momento? Se é num momento mais próximo ou melhor continuar essa experiência aqui no Brasil para mais lá na frente tomar outros voos? O que você pensa com o Felipe, que vocês têm conversado sobre esse plano de carreira dele? Só dizer que eu e o Felipe entramos às 8 da manhã no Ninho e saímos às 8 da noite. Isto durante um ano dá muitas horas de conversa, muito trabalho, não é? Muitas horas de trabalho, mas também muitas horas de conversa. É verdade, o Felipe é um treinador super preparado para voos na Europa, mas eu penso que mais um ano aqui lhe vai fazer bem e ao Flamengo também. Essa renovação tá como, hein, Boto? Pode sair a qualquer momento. Boa notícia. Carlos Eduardo Mansur, sua pergunta para o José Boto. José Boto, boa noite. Tem uma coisa curiosa sobre o elenco do Flamengo, é que por mais que ele seja farto, com grandes estrelas e com grandes conquistas, ao longo do ano se apontava duas fragilidades na formação do grupo. Possivelmente vocês até nem concordem com isso, mas era uma visão externa. Uma delas era na ocasião do Pedro, nas ocasiões em que o Pedro não estivesse, de um jogador com a característica dele de área, especialmente com a impressão de que nesse primeiro ano, pelo menos, o Juninho acabou não correspondendo. Você tem um jogador com um número alto de gols em temporadas recentes na carreira e com uma característica mais de centro de ataque. E a outra é que o Flamengo atravessou quase todo o ano com esse número alto de jogos, praticamente utilizando 3 zagueiros apenas, né? O que exigiu, inclusive, do Léo Pereira uma enorme maratona de jogos seguidos até essa reta final de temporada. Vocês identificavam isso também como uma fragilidade, não? E é uma das prioridades para o ano que vem? Bem, os elencos nunca são perfeitos, nem para vocês, mas também para nós, não é? O que nós temos que fazer e vocês não, é opções, porque o dinheiro não é infinito e temos que fazer opções entre ter isto e se calhar arriscarmos a não ter o que era o ideal e foi isso que fizemos. Foi sempre um risco controlado, principalmente naquilo que foram os zagueiros. No ataque não foi tanto assim, porque nós tínhamos o Pedro, o Bruno Henrique, o Juninho, o Plata, porque vocês não o veem como avançado, mas o treinador vê. Portanto, tínhamos no fundo 4 igual a 5 avançados, não é? Com as características do Pedro não tínhamos, mas também o que nós queríamos para o ataque era ter jogadores com diferentes características. No zagueiro é verdade que havia essa pecha, nós confiávamos muito no João, foi lançado numa altura complicada, mas foi um risco que nós corremos para termos mais dinheiro para outras posições que nós achávamos que eram mais importantes para o time. E não deixámos de ter razão, não, com os resultados que tivemos. Mas para 2026 o foco, então, deve ser essas duas posições, como um centroavante? Mais um zagueiro, mas há outras posições que nós queremos ter outro tipo de soluções. Mas, já que estamos aqui... Até porque pode acontecer saídas, né, Boto? Não, isto não tem essa mercado, exatamente, o mercado é muito volátil, não é? E a pior coisa que há para quem tem que construir um elenco é o assédio de fora. Não é? E nós estamos sempre, não, temos este e de repente perdemos um jogador porque alguém bateu a cláusula e temos de estar preparados para isso. E por isso nós temos uma ideia, mas não temos uma ideia do que é que pode sair. Amigos, O Mansur, a última do Mansur aqui? Só uma questão. Tem uma característica que é nova no futebol brasileiro para a temporada que vem, que é o Campeonato Brasileiro iniciando no fim de janeiro. Isso reduz tempo para a janela, para a preparação, mas principalmente para a janela. Como ele imagina que o mercado vai responder a isso e se isso vai exigir uma agilidade muito maior? Eu acho que a janela eles não mexem. Portanto, a janela vai estar aberta com com o campeonato andando. Com o campeonato andando. E como nós gostamos de ter, quando começarmos a temporada, termos já tudo preparado, é sempre um mundo ideal, muitas vezes não é possível, é realmente dar-nos um tempo mais curto. Mas o maior problema é que a primeira jornada é no dia 28 de janeiro e nós temos que dar férias a este grupo, temos que dar férias porque não só eles merecem, mas como precisam.
e vamos ter um período curto de preparação até à primeira jornada. E que já está definido que o Sub-20 vai fazer parte desse início para poder recuperar todo mundo no tempo necessário. Né? Se Deus quiser, nós vamos até dia 17 competindo e vá lá dia 7, 8 temos que voltar para começar a pré-temporada. Muito obrigada ao Boto, parabéns pelos títulos. A gente tem que liberá-lo aqui, gente, então obrigada. Parabéns, Sérgio. Valeu, Bom, valeu. Foi bom. Valeu, Alex. Valeu, Renata. É um bom papo aí com o José Boto, né? Falando sobre atacar o mercado, como vai ser a estratégia, né, Rico? Porque é um ano diferente. Os clubes vão precisar ser mais ágeis no mercado nessa temporada do que normalmente são, com o campeonato começando lá em abril. E a minha pergunta era justamente sobre esse planejamento com a categoria de base. Que é claro, quando você tem financeiramente o dinheiro que o Flamengo tem, às vezes essa possibilidade de ter jogadores da base, ela diminui. Sim. Esse ano só teve o Wallace Ian como um destaque da categoria de base, nesse time considerado titular ou entrava e saía. E o menino, o volante, né, que também jogou bastante, o Everton Araújo, mas né? Já não era tão base. A minha pergunta para o Boto seria o seguinte, Boto, o Felipe que veio do Sub-17, do Sub-20, tem um mapeamento, tem um planejamento para dar rodagem para esses meninos? Porque assim, é claro que o que o Flamengo tem feito, você vai conseguir ainda vender alguns jogadores, mas o mapa da mina de qualquer clube, profissionalmente falando, é a base, né? E o Flamengo precisa ficar atento a esses jovens atletas. E eu não vi esses jovens atletas ser muito utilizados. É claro, estão treinando como profissional, estão ali fazendo o dia a dia, mas atuando. Porque é mais fácil até para esses meninos entrarem num time bem montado, um time cheio de estrelas, né? É bem mais fácil, mas eu senti falta. Então essa seria a minha pergunta para o Boto. Era uma boa pergunta. O problema, né, Alex e Renata, para terminar com vocês... Não, agora aí tá escuro, já não acha mais o Boto aí nesse momento. Porque é difícil com um time que está disputando títulos como o Palmeiras, às vezes você fica no risco, né, de colocar um garoto, você desperdiça pontos no meio do caminho que podem fazer falta lá na frente. Talvez o campeonato estadual seja o momento ideal para isso, né? Faltou realmente essa pergunta, Rick, é pertinente, mas o que parece é que eles estão pensando muito mais, lógico que tem poder financeiro para isso, estão pensando muito mais em contratar do que, de repente, utilizar um pouco mais, né? Isso até o Palmeiras começou a fazer um pouco mais, de certa forma, né? Eu ia dizer isso, eu acho que isso talvez seja uma das grandes diferenças desses dois protagonistas que a gente vê no continente, Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras, ele faz parte do princípio dele, né, como clube, utilizar essa categoria de base. Desde toda a reformulação que foi feita financeira e etc., de administração e de entender a nova filosofia do clube, passou-se a entender como a categoria de formação como parte principal de um clube, né, como o Palmeiras. Então, os jogadores, eles são formados ali, o Palmeiras investiu muito na sua categoria de base, que é super vencedora hoje, mas para o Palmeiras, mais importante do que ter essa categoria de base vencedora é utilizar esses jogadores. Porque isso também rende financeiramente. E eu acho que o Flamengo hoje ele tem uma outra visão. Ele tem uma visão de sim investir muito em categoria de base, revelar jogadores, mas não necessariamente usar esses jogadores vai ficar na dependência disso. Porém, Rick, a gente sabe, é lógico que seria muito melhor esses atletas subirem agora e com esse time, tudo com essa bagagem, seria bom. É importante para um time, um clube como o Flamengo, porque assim que eles sobem, eles jogam, eles se valorizam. Se é para eu vender ele vindo da base, naturalmente o valor ele é muito inferior, né? Mas o caminho que o Flamengo tomou, cara, ficou muito poderoso, tá arrecadando muito, e aí o que parece é que os meninos, de repente, vai ter que surgir algo muito extra classe para poder ter um pouco mais de espaço. E acho que também tem que encontrar aquele equilíbrio, né, da maneira como esse jogador vai ter espaço no principal, porque o Flamengo tem muita pressão. E aí, às vezes, vai um jogador que começa a não ir bem. O Wesley sofreu isso. O Wesley era da base do Flamengo e, em determinados momentos, oscilou na sua fase no profissional e sofreu críticas com isso. Então, assim, é complexo porque você precisa administrar muito a cabeça desses jogadores para chegarem no profissional de um clube com tanta pressão para conquistar títulos e terem espaço e, ao mesmo tempo, não sentirem tanto essa pressão, não se abalarem com essa pressão. Mas acho que é uma questão que a gente pode levar
gravar depois para o Boto trazer a resposta para o Não, Richarlison. o Rei e Alex, é só uma observação que a gente está falando de um sub-20 bicampeão mundial. Verdade. Esse é o meu questionamento. Não é qualquer time, não é qualquer jogadores. Sim. Foram e mereceram muito ganhar esses 2 títulos seguidos mundiais. Então, assim, essa sensibilidade que eu acho que falta um pouquinho. Eu não estou dizendo para chegar e colocar como titular e tirar uma contratação. É só essa sensibilidade, porque para quem também está lá embaixo, vai pensar o seguinte, pô, eu fui bicampeão mundial, eu não tenho uma possibilidade de pelo menos ter uma oportunidade no time de cima. Era só sobre isso. Eu entendo a filosofia do Flamengo e está tudo ok, porque hoje foi positivo, esse ano tem sido positivo, mas essa sensibilidade também é legal com os meninos. Sem dúvida. Deixa eu agradecer aqui a Renata, Alex. Obrigado, meus amigos. Foi bom demais tê-los aqui com a gente. As entrevistas foram ótimas. Podem voltar para o estúdio, tá bom? Podem voltar para cá. Bom trabalho. Parabéns que o cabelo do seu deu certo, Rick. Parabéns. Valeu, Alex e Renata Mendonça participando direto do Maracanã com a gente. Ainda sobre esse assunto, que é palpitante, né? São métodos diferentes. O Palmeiras consegue colocá-los no time principal, usá-los ali por preços estratosféricos, né? Se a gente for pegar aí Vitor Reis, Danilo, o Endrick, até o Kevin, que quase não jogou no profissional, Estevão. Então, o Palmeiras tem conseguido fazer muito dinheiro usando esses meninos. Sensibilidade, eu acho, né? Talvez seja o nível dos jogadores que o Palmeiras esteja formando. Mas talvez... como é que você vai saber, Felipe? Não dá para saber, O time é bicampeão do Sub-20 mundial, não Por isso é que qualquer. precisa ter alguém, né, que tem um olho muito clínico ali para fazer essa transição dos meninos, né, da base para o profissional, para saber, esse aqui, o Richarlison tá aqui, ele tem condição de ajudar no profissional, jogar muitos jogos, né, eventualmente virar um titular. Eu não sei se o Mansur pensa igual a mim, e tem um adjetivo, não, tem uma particularidade, que é que o Felipe Luiz, ele esteve presente com esses jogadores, né, com Sub-17 pouco, mas com Sub-20, algum tempinho maior até a saída do Tite. Então, eu acho que é sobre isso. É claro que eu não estou falando sobre o planejamento, é diferente, já foi mostrado isso, mas essa sensibilidade vale a pena ter um pouquinho mais. Porque é muito mais fácil para esses meninos jovens entrarem numa equipe formada com muito talento como é do Flamengo, do que entrar numa fogueira. De repente, precisar mostrar no momento que o Flamengo está passando por oscilações, ou num começo de campeonato, como vai ser utilizado talvez agora, quase numa totalidade de meninos jovens. É outro só contexto, sobre né? isso, é só sobre isso, mas está tudo bem. É um planejamento do Flamengo que deu certo. Sim, claramente você tem menos espaço, né? O tamanho do investimento. Acho que tem muito de um investimento que é para ter resultado imediato. O que aconteceu mais recentemente de jogadores com maior espaço, por exemplo, se a gente lembra as últimas vendas, Matheus Gonçalves, João Gomes, Matheus França, né, que acabou voltando, foram vendas... João Gomes e Matheus França foram vendas acima de 100 milhões de reais. Foram jogadores que jogaram. João Gomes foi peça importante. João Gomes mais do que o França, né? Mais foram titular, e os dois nas conquistas das Copas em 2022, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Paralelamente, a gente tem que ter, talvez exista uma avaliação no Flamengo em que talvez até os títulos mundiais não correspondam tanto às individualidades que estão saindo. Tanto que o Flamengo tem passado ultimamente por um processo profundo de reformulação também do seu processo de base. Então talvez a gente venha a ver esse espaço se abrindo mais adiante. Mas também tem claramente uma ideia de contratação num status de jogadores. Até das contratações tem um pouco de perfil diferente, né? Tem mais contratações do Palmeiras de formação de uma base para o futuro, um pouco mais jovem. E o Flamengo de trazendo jogadores mais renomados, tentando resultado imediato. E aconteceu, funcionou nessa temporada. Eu acho que tem também um pouco de diferença de filosofia aí também. Não tem uma coisa certa, nem a outra está errada, né? Os dois têm resultados. Uma coisa é certa. Quanto o Palmeiras tem resultados, se você cada um da sua maneira. Fazer dinheiro e também usar os seus jogadores de base, inclusive é mais fácil, é mais barato você fazer o seu futebol. Mas, você consegue vender, por exemplo, um menino a 40 milhões de euros. Mas o Flamengo as vendas do Flamengo ainda assim são muito altas. Você vê mesmo com jogadores que a gente nem considerava de um status Vinícius Júnior, Paquetá, mas foram vendas acima de 100 milhões de reais. Renier, o Flamengo continua, Renier.
Exato. Deixa eu dar uma passada aqui na hashtag Troca de Passes, né? Porque vocês estão participando com a gente aqui, só não deu tempo de ler no ar. Aqui no Twitter, hashtag Troca de Passes. Olha só, deixa eu ver aqui, ó. O Alexandre Melo manda aqui, não está na hora do Flamengo criar um Flamengo Castilha? Usando o exemplo do Real Madrid, né? Que tem um time B disputando outras divisões. O futebol brasileiro, na estrutura atual, você não consegue. Qual é a grande... Pode ser um outro CNPJ, não, né? Exato. Porque qual é a grande sacada dos clubes, dos times B na Europa? Eles disputam Série C ou Série B dos campeonatos nacionais. Isso. Como é que um clube aqui chega à Série D do Campeonato Brasileiro? Via estadual. Só que ele não vai, nunca um clube B do brasileiro vai poder disputar o estadual porque ele está com o mesmo, a filial não pode estar no mesmo campeonato da matriz. Então você tem essa dificuldade. É isso aí. O Oswaldo Batista, o Santos escapou do rebaixamento? Ainda não, Oswaldo. Daqui a pouco vamos falar sobre o Santos. Teve hat-trick do Neymar hoje. O Santos fez 3-0 e o Neymar fez 3-0. Quase venda o Wesley, né? É verdade, o Wesley foi uma boa venda com um jogador que foi bastante aproveitado no time titular. Depois eu tento ler outras mensagens para vocês aqui. Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes. Na volta mostraremos a vitória do Palmeiras sobre o Atlético, 3-0 lá na Arena do Galo, né? Com um jogador a menos, uma boa parte do tempo. Tá? O Palmeiras teve um jogador expulso, teremos Abel Ferreira falando aqui no Troca. E também o hat-trick de Neymar. Tem um minuto. Fala. 30 segundos? Fala, 30 Só uma coisa, a gente está falando de um Flamengo que enfileirou conquistas recentes. O mais curioso que eu acho, o mais simbólico e importante dessa conquista de hoje do brasileiro, é que eu acho que na visão do torcedor do Flamengo, imagino, ou pelo menos assim, como analista de futebol, eu olhando de fora, para mim ela tem um sabor diferente da Libertadores, pelo seguinte... A Libertadores ela era a grande ambição, tinha a questão da rivalidade, de você ter uma final tão esperada como o Flamengo e Palmeiras. Esse brasileiro, para mim, é um acerto de contas, não com rival nenhum, mas entre o Flamengo e o que se esperava que o Flamengo produzisse. Porque você ser o clube mais rico, de maior receita, maior elenco e maior investimento, é mais natural isso se traduzir num campeonato de 38 rodadas em que você precisa atravessar essa maratona e ganhar, do que nas Copas. Porque as Copas até podem ser ganhas sem você ser, eventualmente, o grande elenco. Só que o Flamengo, ultimamente, conseguia o sucesso nas Copas e não tinha disputado o brasileiro como real candidato nos últimos anos, desde 2020, praticamente, quando ele foi campeão. Ele praticamente não se apresentou como um candidato e, às vezes, inclusive, priorizou Copas. Esse ano o Flamengo prioriza o campeonato que, de fato, coloca à prova o poderio financeiro e por consequência, técnico. Eu acho que essa é a grande marca desse campeonato. Graças também a Felipe Luiz, que zerou a vida, né? Zerou o game, como a gente diz, porque foi campeão de tudo em um ano. Ele ganhou Copa do Brasil. Vamos lá, Manso, vê se eu não esqueci nenhum. Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores. Esqueci algum? Só o Intercontinental, não é isso mesmo. Falta o Intercontinental agora. O Flamengo é o vigente campeão, como a Copa do Brasil não foi jogada ainda, ele é o vigente campeão de quase todas as competições importantes. É isso aí, o homem com um ano de carreira, um pouquinho mais de um ano, zerou o game. Zerou o game, ganhou tudo que podia aqui no nosso ambiente. Então tá aí, meus amigos, o Mengão campeão brasileiro de 2025 e tetracampeão da Libertadores da América. Flamengo que agora vai começar a sua preparação para embarcar para a Copa Intercontinental, né? O Mundial de Clubes que vai acontecer, né? O jogo do Flamengo agora no dia 10. O Mengão, meus amigos, conquistou praticamente tudo na temporada. Supercopa, Carioca, né? Brasileiro, Libertadores da América e quem sabe, né? O destino ainda está guardando aquele presente final, a surpresa, né? No Mundial de Clubes. Custa nada sonhar, meus amigos, custa nada sonhar. Que alegria, galera, que alegria com o nosso Flamengo, nação. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!